O xadrez é um jogo que já existe há mais de 1500 anos e originou-se na China ou Índia. Segundo historiadores, deriva de um jogo chamado chaturanga, que é um jogo indiano surgido no século VI depois de Cristo. É considerado uma ciência porque é necessário estudo para o seu desenvolvimento. É considerado uma arte, se analisarmos algumas das partidas dos grandes mestres de xadrez da história. E também é considerado esporte porque tem mais de 600 milhões de praticantes no mundo. Neste vídeo, vamos entender as regras do jogo de xadrez, no nome das peças, suas posições iniciais, o objetivo do jogo e como registrar as partidas. Então vamos começar. O tabuleiro. O tabuleiro de xadrez é um quadrado dividido em 64 quadrados menores, de cores claras e escuras alternadas. Deve ser colocado de tal forma que cada jogador tenha à sua direita uma casa clara, como indica a seta no diagrama. Possui 8 colunas que são sucessões verticais dos quadrados menores. As colunas são nomeadas com as letras de A até H. Possui 8 linhas que são sucessões horizontais dos quadrados menores. As linhas são nomeadas com os números de 1 a 8. Chama-se de diagonais qualquer conjunto de casas da mesma cor, que cruzam em linha reta o tabuleiro, formando com as linhas e colunas um ângulo de 45 graus. As peças. Existem 6 tipos de peças no jogo de xadrez: o rei, a dama, a torre, o bispo, o cavalo e o peão. Cada peça tem um valor e move-se de maneira diferente. A posição inicial. O jogo de xadrez inicia peças nas seguintes posições: as torres nos cantos. Ao seu lado colocamos os cavalos. Em seguida, colocamos os bispos. Na parte central colocamos o rei e a dama. A dama sempre fica na casa com a mesma cor dela. A dama branca na casa branca e a dama preta na casa preta. O rei fica ao seu lado. Os peões são colocados na segunda e sétima filas, à frente das outras peças. Cada peça de xadrez se movimenta de maneira diferente. Vamos agora aprender como se movimentam cada uma delas. O peão. O peão move-se para frente, uma casa de cada vez. Se ele estiver na sua casa inicial, o jogador poderá optar por mover o peão 2 casas para frente. Depois que o jogador move o peão pela primeira vez, só poderá movê-lo para frente uma casa de cada vez. Quem inicia o jogo é sempre o jogador de brancas. O peão foi movido 2 casas para frente porque ainda estava em sua casa inicial. Como o jogador de pretas poderia responder? Como o peão das pretas está em sua casa inicial, elas moveram este peão 2 casas para frente. Dizemos que um peão bloqueia o outro. Desta forma, nenhum dos 2 peões pode se mover. Continuando o jogo, o jogador de brancas moveu seu peão da coluna F, uma casa para frente. Como é a primeira vez que este peão é movido, o jogador de brancas pode optar por mover uma casa ou 2. Neste caso ele optou por movê-lo apenas uma casa. A captura. Vamos aprender agora como o peão captura peças. O peão pode capturar qualquer peça que esteja uma casa na diagonal para frente. Nesta posição, o peão da coluna E não pode mover-se para frente porque está bloqueado. Mas pode capturar peças que estejam nas casas indicadas. Se as pretas moverem seu peão da coluna D 2 casas para frente, as brancas podem capturar o peão. Observe que capturar no xadrez significa ocupar o lugar da peça adversária. É importante ressaltar que a captura de peças não é obrigatória no xadrez. Muitas vezes, numa partida de xadrez, o adversário deseja que você capture uma de suas peças para que obtenha vantagem no jogo. Isto acontece porque o objetivo principal do xadrez não é o de capturar todas as peças do adversário e sim o de capturar o seu rei, como veremos mais para frente. Existem movimentos especiais dos peões que veremos com mais detalhes mais tarde. O bispo. O bispo se move através das diagonais, traçadas a partir da casa em que está. Ele pode se mover quantas casas tiverem à sua disposição. Cada jogador dispõe de 2 bispos, um que se move nas casas claras e outro que se move nas casas escuras. O bispo captura movimentando-se como mostrado anteriormente, ocupando a casa onde está a peça adversária. O bispo das pretas captura o peão branco movendo-se na diagonal em que está. As brancas, por sua vez,
Capturam o bispo com seu peão que se move uma casa na diagonal. A torre. As torres movem-se horizontalmente e verticalmente, a partir de onde está, quantas casas estiverem disponíveis. Nesta posição, a torre pode se movimentar para todas as casas marcadas no diagrama. Observe que ela pode mover-se nas casas claras e escuras, ao contrário do bispo, que se move apenas em casas da cor em que está. Por isto, uma torre vale 5 peões e um bispo vale 3 peões. A torre captura movendo-se para a casa onde está a peça adversária, ocupando o seu lugar. Nesta posição, a torre preta move-se verticalmente e captura o peão branco da coluna D. Por sua vez, as brancas capturam a torre movendo o bispo branco diagonalmente e ocupando a casa onde estava a torre. As pretas respondem movendo horizontalmente a sua torre e capturando o bispo branco. A dama. A dama pode se mover como o bispo ou como a torre, ou seja, move-se horizontalmente, verticalmente e diagonalmente, a partir da casa em que está quantas casas quiser. No centro do tabuleiro, controla 27 casas. É a peça mais poderosa do jogo de xadrez. Por isto, seu valor é de 9 peões. A dama captura movendo-se na diagonal vertical ou horizontal, ocupando a casa onde está a peça adversária. Nesta posição, as brancas movem sua dama diagonalmente e capturam a torre preta da coluna D. As pretas, por sua vez, movem sua dama verticalmente e capturam a dama branca. O rei. O rei pode se mover em qualquer direção, uma casa apenas. Porém, ele não pode mover-se para uma casa que é atacada por peça inimiga. Caso isto aconteça, a jogada é considerada ilegal e o jogador deverá voltar o lance e escolher uma nova jogada. Em torneios, quando isto acontece, normalmente o jogador é punido com acréscimo de tempo para o adversário. Se o jogador executar 2 jogadas ilegais, é desclassificado. Nesta posição, o rei preto não pode capturar o cavalo branco da coluna E, porque ele está protegido pelo bispo na coluna A. Mas pode capturar a torre da coluna D, movendo uma casa para a esquerda. O cavalo. O movimento do cavalo tem a forma da letra L. Como mostra no diagrama, ele move-se 2 casas numa direção e uma casa na outra. O diagrama mostra as casas para as quais o cavalo branco pode mover-se a partir da casa em que está. No centro do tabuleiro, o cavalo domina 8 casas. Quando está nas linhas 2 e 7 ou nas colunas B e G, domina 6 casas. Quando está do lado, domina 4 casas. Quando está próximo aos cantos, domina 3 casas. Quando está no canto, domina apenas 2 casas. O cavalo é a única peça que pode pular outra peça. Como as demais peças, ele captura tomando o lugar da peça adversária, então, o cavalo preto captura o cavalo branco. As brancas capturam o cavalo com o bispo. E o bispo é então capturado pelo rei. O cheque. O objetivo do jogo de xadrez é o de capturar o rei adversário. Porém, esta captura não pode ser feita como a captura de outras peças. Quando o rei está ameaçado de captura, é obrigado a sair desta condição. Isto pode ser feito movendo-se para uma casa segura, bloqueando a peça que o ameaça ou capturando esta peça. Nesta posição, o rei branco não pode mover-se para as casas atacadas pelo bispo e peões pretos. Mas pode mover-se para a casa 1. Nesta outra posição, ao mover seu bispo para a casa B4, as pretas ameaçam o rei branco. Dizemos que ele está em xeque. Para salvar seu rei, as brancas movem o peão para C3 e bloqueiam o seu ataque. Ao mesmo tempo, ameaçam de captura o bispo preto. Nesta outra posição, as brancas moveram o seu bispo para a casa B3 e ameaçam de captura o rei preto. O rei está em xeque. O rei preto não pode mover-se para as casas com um X, pois estão sob ataque do bispo. Mas, pode mover-se para as demais casas marcadas por um ponto. Agora, o rei está sob ataque da torre branca, está em xeque. As pretas têm 2 opções para se livrar do xeque: mover-se para uma das casas seguras marcadas com um ponto, ou capturar a torre atacante com o seu cavalo. Neste caso, a ameaça foi eliminada. O xeque-mate. Quando o rei está em xeque, não é possível capturar a peça atacante, nem bloqueá-la ou fugir para uma casa segura. Dizemos que o rei está em xeque-mate. O jogador que deu o xeque-mate é o vencedor da partida. Nesta posição,
as brancas podem dar checkmate com apenas uma jogada. Você pode dizer qual? O peão avança para a casa F7, ameaçando o rei. Ele está em xeque. O rei não pode capturar o peão porque está protegido pelo seu rei, também não pode mover-se para as casas marcadas porque são dominadas pela dama e pelo rei brancos. O rei está em xeque-mate. O xeque-mate em uma partida de xadrez pode acontecer logo nos primeiros lances. Um dos mates mais famosos é conhecido como mate do pastor. Vamos acompanhar como acontece este mate. As brancas movem seu peão para a casa E4, por sua vez, as pretas movem seu peão para a casa E5. As brancas movem seu bispo para C4. As pretas movem seu cavalo para C6. As brancas movem sua dama para a casa F3. As pretas movem seu peão para D6. A dama branca captura o peão em F7, dando checkmate no rei preto. O rei preto não pode capturar a dama porque ela está protegida pelo bispo em C4. Também não pode fugir para as casas marcadas porque estão dominadas pela dama. Nesta outra posição, as brancas dão checkmate em apenas um lance. Você pode dizer qual? A torre move-se para a casa D8. O rei preto não pode fugir do ataque da torre branca. Em mais esta posição, as pretas dão checkmate em apenas um lance. Você pode dizer qual? A dama preta vai para a casa H4 e ataca o rei branco que não pode fugir, não pode bloquear o ataque e nem capturar a peça atacante. Movimentos especiais. O roque. Joga-se xadrez, movendo-se uma peça de cada vez. Em apenas uma circunstância, duas peças podem ser movidas ao mesmo tempo. Este movimento é chamado de roque. As peças envolvidas neste movimento são o rei e a torre. Na posição mostrada, as brancas estão prestes a rocar. O rei move-se duas casas na direção da torre, e a torre move-se ficando ao lado do rei. Para que o roque possa ser realizado, deve satisfazer as seguintes condições. Tanto a torre quanto o rei devem estar em suas casas iniciais e não podem ter realizado nenhum movimento. O rei não pode estar em xeque. Durante o movimento do rei, ele não pode passar por casa que está sob ataque de peça adversária. Quando o roque é feito na ala do rei, a metade do tabuleiro na qual se encontra a casa inicial do rei, é chamado de roque pequeno. Quando o roque é feito na ala da dama, a metade do tabuleiro na qual se encontra a casa inicial da dama, é chamado de roque grande. Na posição mostrada, as pretas não podem fazer o roque grande porque existe um bispo preto entre a torre e o rei. Também não podem fazer o roque pequeno porque existe uma peça, o cavalo branco, entre o rei e a torre. Movimentos especiais, en passant. Já sabemos que o peão captura as peças adversárias, uma casa na diagonal para frente, mas o peão também pode capturar através de um movimento especial chamado captura por en passant, expressão francesa que significa de passagem. Vejamos como funciona. Nesta posição, se o peão de G7, em seu primeiro movimento, saltar duas casas para frente, indo para a casa G5, as brancas poderão capturar este peão por en passant, da seguinte forma. O peão branco move-se para a casa G6, e o peão preto em G5, é retirado do tabuleiro. A captura por en passant só poderá ser feito imediatamente depois do movimento do peão preto. Se as brancas fizerem outro movimento logo após, como por exemplo, mover seu cavalo para F3, não será permitido mais a captura por en passant. O mesmo se aplica ao peão em E7 das pretas. Se as pretas moverem este peão para E5, em seu primeiro movimento, as brancas poderão capturar este peão por en passant logo em seguida. Movimentos especiais, promoção do peão. Já vimos que o peão é uma peça que move-se de uma forma e captura de outra forma. Outra peculiaridade do movimento do peão é chamada de promoção. Vejamos como funciona. Quando o peão atinge a oitava casa de qualquer coluna, transforma-se imediata e obrigatoriamente em qualquer outra peça. Dama, torre, bispo ou cavalo. Nesta posição, o peão avançou uma casa, se transformou em dama e deu cheque ao rei adversário. Isto fez as brancas aumentarem suas próprias forças. O empate. Uma partida de xadrez termina quando um dos lados dá o checkmate em seu adversário, mas também pode terminar em empate. O empate ocorre nos seguintes casos.
quando um dos lados não pode realizar nenhum movimento válido e seu rei não se encontra em xeque. Nesta posição, os peões pretos não têm movimentos, pois estão bloqueados pelas peças brancas. O rei preto também não tem nenhum movimento válido, temos um empate por afogamento. A partida também estará empatada quando é possível dar uma série de cheques ao rei adversário, isto é, cheques perpétuos. Nesta posição, o rei preto está em xeque. As pretas têm uma opção, mover seu rei para G8, então, as pretas movem sua torre para G3. O rei preto está em xeque novamente. As pretas movem seu rei para H7, e as brancas movem sua torre para H3, colocando o rei em xeque novamente. Esta situação vai se repetir indefinidamente. É o chamado xeque perpétuo. A partida está empatada. Observe que as brancas estão em grande desvantagem material, elas têm uma torre enquanto que as pretas têm duas torres, uma dama e um cavalo. O empate salvou as brancas. A partida também estará empatada quando ambos os jogadores concordarem com o empate. Na sua vez de jogar, os jogadores podem propor o empate ao adversário, caso este concorde, a partida é declarada empatada por comum acordo. O empate também acontece quando o lado inferior possuir apenas o rei e o lado superior não possuir peças suficientes para forçar o xeque-mate. Isto acontece nos seguintes casos. Se no tabuleiro restarem apenas os dois reis, a partida está empatada. Se no tabuleiro restarem apenas um rei contra rei e cavalo, a partida está empatada. Se no tabuleiro restarem apenas um rei contra rei e bispo, a partida está empatada. Nestes casos, o rei do lado inferior sempre conseguirá fugir do xeque-mate. Outros casos de empate, mais raros, são os seguintes: quando decorridos 50 lances de cada lado, ficar provado que não houve captura de peça nem movimento de peões. Quando um dos lados ficar apenas com o rei, pode exigir que o adversário lhe dê mate em 50 lances, sob pena de empate. No entanto, se o adversário tiver ainda peões, além de peças que possam efetuar o mate, a contagem recomeça sempre que efetuar um lance de peão. Nesta posição, a situação das pretas é desesperadora. As brancas têm muito mais peças e existe ameaça de xeque-mate, porém, as pretas podem se salvar. Você pode dizer qual o lance? As pretas movem sua torre para a casa E8, dando cheque ao rei branco. As brancas têm apenas uma jogada possível. As brancas capturam a torre preta e o jogo termina em empate. As pretas não têm nenhum movimento válido. O rei está afogado. O cavalo não se move porque as casas B6 e C7 estão ocupadas por seus próprios peões. Os peões não podem se mover porque estão bloqueados pelos peões brancos. O rei preto também não pode se mover, pois todas as casas disponíveis estão dominadas pela dama e torre das brancas. Anotação de partidas. Para progredir no xadrez, é necessário muito estudo e dedicação. O conhecimento que o fará progredir no jogo é obtido através de livros, participação em torneios e é fundamental a análise de suas próprias partidas. As partidas de xadrez podem ser registradas utilizando uma notação especial chamada de notação algébrica que estudaremos a partir de agora. Cada casa do tabuleiro é identificada pela linha e pela coluna onde está. Por exemplo, esta é a casa D4. Coluna D, e linha 4. Esta é a casa C7. Coluna C, e linha 7. Utilizamos esta nomenclatura para identificar a casa na qual a peça vai ficar ao término de seu movimento. As peças são representadas pela primeira letra de seus nomes. R representa o rei. D representa a dama. T representa a torre. B representa o bispo. C representa o cavalo. O peão é representado apenas pela casa na qual ficará quando terminar o seu movimento. Para ver como funciona, acompanhe a anotação da seguinte partida. 1. E4. O peão branco da coluna E move-se para a casa E4. 1 significa que é o primeiro movimento da partida. E5. O peão preto da coluna E move-se para a casa E5. Observe que o movimento das brancas fica na coluna da esquerda e o movimento das pretas na coluna da direita. 2. Cavalo F3. O 2 indica que é o segundo movimento da partida. As brancas movem seu cavalo, representado pela letra C, para a casa F3.
cavalo, C6. O segundo movimento das pretas. Elas movem seu cavalo, representado pela letra C, para a casa C6. 3. Bispo C4. Em seu terceiro movimento, as brancas moveram seu bispo, representado pela letra B, para a casa C4. D6. As pretas movem seu peão para a casa D6. 4. Roque. As brancas realizam um roque pequeno, que é representado pelo símbolo mostrado. Bispo G4. As pretas movimentam seu bispo para G4. 5. D3. As brancas movem o peão para D3. Dama E7. As pretas movem sua dama para a casa E7. Observe que as letras que representam as peças são sempre maiúsculas. 6. Cavalo C3. As brancas movem seu cavalo para C3. Roque. As pretas fazem um roque grande, que é representado pelo símbolo mostrado. Agora, vamos ver como anotar uma captura de peça. 7. Bispo toma F7. Usamos o X para representar a captura de peça. O bispo capturou a peça das pretas em F7. Dama toma F7. A dama preta captura o bispo que estava em F7. 8. Cavalo G5. O cavalo branco move-se para a casa G5. Bispo toma D1. O bispo captura a dama branca, que estava na casa D1. 9. Cavalo toma F7. O cavalo branco captura a dama branca em F7. Depois de nos familiarizarmos com a notação das jogadas, vamos agora aprender como representar o cheque. Voltando à posição inicial, acompanhe as seguintes jogadas. 1. E4. As brancas iniciam o jogo movendo seu peão para a casa E4. D6. E as pretas respondem movendo seu peão para D6. 2. Bispo B5 cheque. As brancas movem seu bispo para a casa B5 e ameaçam de captura o rei preto. O rei está em xeque. Usamos o sinal de mais para indicar que o rei está em xeque. C6. As pretas movem o seu peão para C6 e bloqueiam o ataque do bispo, livrando seu rei do xeque. Vejamos como representar o xeque-mate. 1. E4. E5. Ambos os lados movem seus peões para o centro do tabuleiro. 2. Bispo C4. Bispo C5. O mesmo acontece com os bispos. 3. Dama F3. D6. As pretas movem seu peão para a casa D6. 4. Dama toma F7, xeque-mate. As brancas capturam o peão em F7 e dão xeque-mate no rei preto. Usamos o símbolo de jogo da velha para representar o xeque-mate final da partida. Agora, vamos ver como anotar a captura de peões. E4. E5. 2. D4. Neste momento, o peão preto pode capturar o peão branco da coluna D. A anotação é feita da seguinte forma. E toma D4. O peão da coluna E captura o peão da casa D4. Usamos o símbolo X para representar esta captura. 3. C3. As brancas movem seu peão para a casa C3. D toma C3. O peão preto captura o peão de C3. 4. Cavalo toma C3. O cavalo captura o peão de C3. Esta abertura é conhecida como o gambito dinamarquês. Agora, vamos ver algumas situações especiais. E4. E5. 2. Cavalo E2. Bispo C5. Suponha agora que as brancas querem mover seu cavalo para a casa C3. Os dois cavalos podem mover-se para esta casa. Então é preciso especificar qual cavalo que vai para C3. Observe que um dos cavalos está na coluna B, e o outro está na coluna E. Se quisermos mover o cavalo da coluna B, a notação seria 3. Cavalo de B, C3. A letra B especifica qual coluna está o cavalo que vai fazer o movimento. Se o movimento fosse com outro cavalo, seria 3. Cavalo de E, C3. A letra E especifica qual coluna está o cavalo que vai fazer o movimento. Outro caso especial é a notação de uma promoção de peão.
Nesta posição, se o peão branco avançar uma casa e for promovido para a dama, a notação será: C8 é igual a dama, cheque. O peão moveu-se para C8 e foi promovido para a dama e ainda deu cheque ao rei adversário. Se a promoção fosse para a torre, escreveríamos: C8 é igual a torre, cheque. O mesmo se aplica para a promoção para bispo e cavalo. A diferença é que, se o peão fosse promovido para bispo ou cavalo, o rei não estaria em xeque. Abordamos neste vídeo os conhecimentos básicos para o início da prática do jogo de xadrez. A posição correta do tabuleiro. O nome de cada peça, suas posições iniciais, como se movem e fazem a captura. O que é o cheque e o cheque-mate? As várias formas de empate no xadrez. A promoção do peão. Movimentos especiais como roque e en passant. Como anotar e registrar suas partidas. Agora que você conhece as regras do xadrez, pode iniciar a prática deste jogo milenar e descobrir as maravilhas do chamado jogo dos reis.